Há alguns anos, trocar um jogador desse nível custava praticamente uma franquia inteira. 5 escolhas de draft, jovens promissores, jogadores titulares. Era quase impossível. Mas nos últimos dias aconteceu uma coisa interessante. Ja Morant saiu praticamente de graça. LaMelo Ball também. Jaylen Brown saiu por um pacote ridículo. E LeBron simplesmente decidiu abrir mão de mais de 35 milhões de dólares. Então, o que aconteceu? Será que as estrelas perderam seu valor? Na verdade, não. Acontece que a NBA decidiu mudar as regras do jogo. Antigamente, as estrelas valiam ouro. Anthony Davis custou praticamente o futuro inteiro dos Lakers. Paul George levou Shai e mais 5 escolhas. Rudy Gobert custou 4 escolhas de primeira rodada. Kevin Durant sempre exigiu pacotes gigantescos. Naquela época, todo mundo pensava: se eu tiver 3 superestrelas, eu ganho o campeonato. Essa era a mentalidade. Há um tempo, mais ou menos em 2016, nós vivemos a era dos super times. Começou muito forte quando LeBron foi para Miami, depois para Cleveland, depois Warriors com Durant. Todo mundo começou a copiar. Clippers, Nets, Suns, todo mundo queria 3 estrelas. Parecia impossível competir sem isso. Se existe um momento que mudou completamente a história da NBA, provavelmente foi em julho de 2016. O Golden State Warriors vinha de uma das maiores temporadas da história. 73 vitórias, o maior aproveitamento que a liga já viu. Stephen Curry tinha acabado de se tornar o primeiro MVP unânime da história. Então, eles chegam nas finais contra o Cleveland Cavaliers e estão ganhando de 3-1. Mas eles perdem de virada. E até aquele momento ninguém podia imaginar que esse time ficaria ainda melhor. Até que Kevin Durant tomou uma das decisões mais polêmicas da história do esporte. Ele deixou o Oklahoma City Thunder justamente para jogar no Warriors, o time que o havia eliminado poucas semanas antes. Na teoria parecia impossível, como um time que já tinha Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green ainda conseguia contratar Kevin Durant. A resposta era simples. Naquela época bastava o dono estar disposto a gastar dinheiro. Os Warriors ultrapassaram o teto salarial, pagaram uma luxury tax gigantesca e seguiram montando um elenco praticamente perfeito. E o resultado foi exatamente o que todo mundo esperava. O Warriors virou praticamente invencível. Durante anos a sensação era que a temporada regular existia apenas para descobrir quem perderia para o Golden State nas finais. Mas o problema não era apenas dentro da quadra. Pela primeira vez em muito tempo a NBA tinha criado um verdadeiro vilão. Milhões de torcedores passaram a odiar aquele time. Kevin Durant foi chamado de covarde por se juntar ao melhor elenco da NBA. As redes sociais explodiram. A audiência continuava enorme, mas muitos torcedores começaram a reclamar que a competição havia perdido a graça. Se já existia um favorito absoluto, mesmo antes da temporada começar, qual era o sentido de acompanhar os outros 29 times? Foi justamente nesse momento que a NBA percebeu que precisava agir. Porque o problema nunca foi o Warriors. O problema era o sistema que permitia que um time continuasse acumulando estrelas praticamente sem consequências esportivas. Os donos mais ricos poderiam simplesmente, alguns anos depois, não proibindo os supertimes, mas tornando praticamente impossível de sustentá-los ao longo prazo. A NBA simplesmente cansou disso e começou a perceber que poucos times disputavam o título. Várias franquias pequenas não tinham chance, a audiência em algumas cidades caía. Muitos donos estavam gastando absurdos. Então surgiu o novo CBA, a grande mudança. Acontece que a NBA criou uma nova regra dos salários. O pior não é você pagar muito por um jogador, é o que acontece logo após isso. Antes, se você passava do teto salarial, você pagava uma multa e fim. Hoje não, você perde ferramentas. Hoje em dia, você não pode mais juntar salários. Exemplo, um time tem 2 jogadores, um que ganha 15 milhões e outro que ganha 10. Antes, você mandava os dois e recebia 25. Hoje, isso não pode acontecer. Se você ultrapassa, você não pode contratar bons reservas, só o salário mínimo. Ou seja, seu banco acaba. Além disso, eles estão congelando escolhas de draft. Se você continuar acima da segunda plataforma ou second apron, sua escolha daqui 7 anos vai cair automaticamente para o fim da primeira rodada. É uma punição absurda. Você também não pode mais usar as exceções salariais, ou seja, seu time fica muito limitado. Essa second apron veio justamente para que os times não peguem mais um bando de superestrelas, que eles consigam manter um elenco equilibrado. E a verdade é que isso faz muito sentido se você analisar os últimos campeões. Knicks é um time que basicamente só tem o Jaylen Brown de superestrela, talvez o Cat, mas é um time que tem uma junção muito boa e é um elenco forte. OKC é a mesma coisa, a única superestrela é o Shai. Então os times estão percebendo que talvez a NBA não esteja tão errada assim. E é aqui que as estrelas perdem valor. Esse é o ponto principal. Não é que Ja Morant vale menos, nem que o Jaylen Brown ficou pior. É que o contrato deles virou um problema real. Hoje, quem recebe uma estrela também recebe 50 milhões por ano e o second apron.
problemas de trocas, problemas no draft, problemas no banco, então o seu valor diminui. Os exemplos atuais são Ja Morant, que foi completamente barato, mas não porque ele vale pouco, porque os times não conseguem absorver esse contrato. O LaMelo, a mesma coisa, contrato enorme, lesões e pouquíssimos compradores. Jaylen Brown, mesmo campeão, mesmo ao NBA, mesmo Finals MVP recente, mesmo assim, pouco valor. Apenas Paul George e mais umas escolhas. E o LeBron decidiu aceitar receber muito menos, simplesmente porque ele sabe como funciona o Second Apron, e recebendo menos, ele aumenta muito a chance de montar um elenco campeão. Os times aprenderam e hoje em dia os GMs preferem um time com uma superestrela, 2 All-Stars e uma rotação cercada de jogadores bons do que você pegar 3 All-Stars, ter um banco ruim e ainda sofrer mais de 7 anos de punição. Então, o Thunder, Knicks, Nuggets e até os Spurs estão tentando seguir isso. O Phoenix Suns virou um exemplo perfeito. Todo mundo queria copiar o Suns. Na teoria, parecia imparável. Na prática, sem banco, sem flexibilidade, sem escolhas e presos financeiramente. Virou praticamente o último aviso para toda a NBA. O Thunder é o completo oposto. Eles decidiram aceitar e se adequar a essa regra. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren, todos em contratos controlados. Muitas escolhas, muito banco, flexibilidade enorme. Hoje, praticamente todo GM quer copiar esse modelo. Então a pergunta certa não é se as superestrelas perderam seu valor. A pergunta certa é, por que os times não querem arcar com um salário gigantesco? E a resposta é simples. São mais de 7 anos de punição. Então hoje em dia ninguém quer um Michael Porter Jr. recebendo um salário exorbitante. Né, Brooklyn Nets? Né, Brooklyn Nets? Caramba. Ninguém quer o Michael Porter Jr. recebendo esse salário gigantesco. O único que pode arcar com isso são times burros, GMs incompetentes, como o próprio Brooklyn Nets. Eu tentei me controlar desse vídeo, tá? Vocês perceberam que eu não falei besteira nenhuma. Mas agora, lembrando do salário do Michael Porter Jr., eu me estresso, porque ele não é uma superestrela. Então times não querem mais arcar com salários grandes. Por isso que o LaMelo Ball foi por um valor ridículo. Por isso que o Ja Morant foi por um valor escroto. Por isso que o Jaylen Brown foi trocado por Paul George mais 5 escolhas de draft. É por isso que os times estão tentando seguir o modelo do Knicks, o modelo do Spurs, o modelo do OKC, porque assim são salários controlados e sem punição. Então, se você entendeu como funciona o Second Apron, se você entendeu porque as superestrelas estão valendo o preço de banana, talvez você comece a repensar se o GM do seu time é tão burro assim ou se ele só não quer pagar 7 anos de punição. Lembra de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comentar se você conseguiu entender, se você acha que alguma das trocas que eu citei foi ridícula, mesmo com todas essas regras. Então é isso, fiquem com Deus, fui!